Olá, pessoal. Então, nessa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre técnicas de diferenciação, tá certo? Então, na última aula a gente viu como é que a gente derivava monômios, né? De grau n. Também vimos como é que se deriva funções da forma x na R, onde R é um número irracional, tá certo? Ou um número real qualquer, tá? Agora, gente, como a gente fez no caso de limite, nós gostaríamos de saber o que acontece com, por exemplo, a derivada de uma função vezes uma constante, o que acontece com a derivada da soma de duas funções, o que acontece com a derivada do produto de duas funções, ou o quociente de duas funções, certo? Aqui duas funções, sempre pensando que são duas funções diferenciáveis em um determinado ponto, tá bom? Então nessa aula a gente vai ver mais ou menos esse tipo de propriedades, né? A propriedade da soma, a propriedade do produto, né? E do quociente, tá bom? Então vamos começar com o seguinte teorema. Teorema que a gente vai chamar de regra do múltiplo constante, tá? Certo? Então, o que constitui esse teorema? Esse teorema, a gente quer saber qual é a derivada de uma função f, diferenciável em um dado ponto, quando você multiplica ela por uma constante, tá certo? Então, o enunciado seria o seguinte: se f for diferenciável em x, ou seja, a derivada do ponto x ela existe, né? E c for um número real qualquer, tá? Então, gente, a função c, que é a constante, vezes f, que é uma segunda função, né? A função que é dada pelo produto da f pela constante c, também será diferenciável em x, ok? Ou seja, também vai existir a derivada no ponto x. E a derivada dessa função, ou seja, d sobre dx da função c f no ponto x, ela é dada pela seguinte regra: c vezes a derivada da função f de x. Certo? Então, o que a gente está dizendo aqui, pessoal, é que sempre que a gente for derivar uma função f vezes uma constante, a constante ela sai do símbolo da derivada multiplicando. E aí você multiplica ela pela derivada da função f. Tá certo? Então essa é a regra para você derivar funções vezes uma constante. Tá certo? Então, a demonstração desse teorema, ela é bem simples, gente. Basicamente, é a definição que a gente usa aqui, é a definição de derivada como um limite, tá?
Então, olha só. A derivada, vou colocar aqui, a derivada da função c f de x, certo? É igual ao limite, quando h for para zero, tá certo? De quem, gente? No numerador vai aparecer c f de x mais h menos c vezes f de x, tá certo? E no denominador um h, ok? Então essa é nada mais que a nossa definição da derivada no ponto x, ok? Então isso, gente, esse último quociente, certo? A gente pode escrever como sendo limite, quando h vai para zero. E o que a gente observa? A gente observa que a gente tem o fator c comum aos dois termos do numerador, certo? Então a gente faz o quê? A gente toma ele em evidência. Então a gente faz c vezes, abre colchetes, né? Opa, só vamos aumentar aqui. C vezes f de x mais h menos f de x sobre h. Tá certo? Então, só melhorar aqui esse c aqui. Opa. C vezes esse quociente, ok? Agora, o que a gente sabe? Da propriedade do limite, das propriedades de limite, que a gente já viu, o que acontece? Essa constante c, a gente pode tirar ela para fora do símbolo do limite, ok? Umas propriedades que a gente já tinha visto do limite, que a gente já conhece. Então, essa última expressão é igual a c vezes, a gente tira a constante c do símbolo do limite, escreve limite, quando h vai para zero, tá certo? Do quociente f de x mais h menos f de x sobre h, ok? Agora, gente, essa expressão que aparece aqui, ok? Ela nada mais é que a derivada da função f no ponto x, certo? Que a gente está supondo que existe. Então, nesse caso, essa última expressão é igual a c vezes essa expressão que está sublinhada em vermelho, ela é nada mais que a derivada da função f no ponto x, ok? E aí a gente termina a nossa demonstração, tá certo? Então vamos botar aqui um símbolozinho aqui no final. Ok, pessoal? Então, para fixar o que a gente viu nesse teorema, a gente vamos ver alguns exemplozinhos aqui, tá bom? Então, exemplos. Então, olha só. Como é que a gente faz para calcular a derivada da função 4 vezes x no expoente 8? Então, o que a gente viu? A gente viu que sempre que tem uma constante multiplicando uma função, a constante ela pode ser movida para fora do sinal da derivada, né? Então, essa constante, esse número 4, que é a constante, a gente pode mover ele para fora do símbolo da integral. Da integral não, da derivada, desculpa. Então, essa última derivada, ela fica igual a 4 vezes a derivada da função x na 8. Ok? E essa última derivada a gente já sabe como se faz, né, pessoal? A gente sabe que pela regra da potência, isso é igual a 4 vezes
Aí o 8 cai no denominador, cai multiplicando, e o expoente da variável x a gente diminui uma unidade, ok? E essa última expressão, ela é igual a 32 vezes x na 7. Tá certo, gente? Então aqui a gente usou duas regras, né? A primeira é a regra da constante vezes uma função, né? Que é a que a gente usou na primeira igualdade. A constante sai para fora do sinal da derivada. E aqui a gente usou a regra da potência, ok? Então vamos fazer mais um exemplo. Então, o seguinte exemplo é a derivada, vamos botar mais para cá, peraí. É a derivada d dx da função π sobre x. Então aqui a nossa constante, gente, é o π, tá bom? Então isso aqui a gente pode observar que é d a derivada, só reescrevendo a função π sobre x, é igual a π, opa, só vamos reduzir aqui, é igual a π vezes x a menos 1, tá? Eu só reescrevi a função π de x como sendo π vezes x a menos 1. Então, pela regra do múltiplo constante, a gente vai ter que o π, que é a nossa constante, sai para fora do sinal da derivada. Então, isso aqui é π vezes a derivada da função x a menos 1. Tá certo? Então, só destacando aqui, né, a constante π, ela sai para fora do sinal da derivada novamente. Tá bom? E aí, na aula passada, a gente viu que essa última derivada, ou seja, a derivada de x na menos 1, ela é igual a menos x no expoente menos 2. Ok? E isso, por sua vez, é igual a menos π sobre x quadrado. Tá certo, gente? Então, esses são os dois exemplos, né? Então, vocês observem que é razoavelmente fácil a gente usar a regra do múltiplo constante, né? Porque a constante sempre sai para fora do sinal da derivada, né? Isso é uma coisa que vocês têm que ter bem claro. Ok? Então, agora, pessoal, vamos ver o que acontece se eu tenho duas funções f e g, que são funções diferenciáveis de um dado ponto x. O que acontece com a soma dessas funções e a diferença dessas funções, certo? Com relação à derivada, tá bom? Então, o nosso segundo teorema é o que a gente chama de regras da soma, tá? E da diferença. Então, o que consiste esse resultado, né? Então, se f e g são duas funções, né? Duas funções que são diferenciáveis em x, tá? Em um dado ponto x dos seus domínios, certo? Esse ponto x é um ponto que está tanto no domínio da f quanto da g, tá certo? Para a gente falar de diferenciabilidade. Então, as funções soma, f mais g, e as funções diferenças,
diferença, desculpa, também serão diferenciáveis no ponto x. Tá? E a gente tem a seguinte regra de formação dessas derivadas. Vou só botar em vermelho aqui, né? Então, a regra de formação da derivada da soma f de x mais g de x é simplesmente você fazer a soma da derivada da f de x, ok? Mais a soma da derivada da g de x, certo? Então, no jargão do cálculo, a gente diz que a derivada da soma é a soma das derivadas, ok? E a derivada da diferença ela vai ser a derivada da f de x, certo? Menos a derivada da g de x, certo? Em palavras, de novo, né, a gente costuma dizer que a derivada da diferença é simplesmente a diferença das nossas derivadas, tá bom? Então, gente, a demonstração também ela é bem simples, né? Basta a gente usar a definição da derivada, tá? Como limite, novamente. Tá? Então, demonstração. Tá? Então, então vamos demonstrar, né? Inicialmente, a regra da soma, tá? Ok? Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente vai tentar não, a gente vai demonstrar essa primeira igualdade aqui, tá certo? Que eu destaquei aí em azul. Então, como é que a gente faz isso? Então, a gente vai... O que a gente tem que trabalhar? A gente tem que descobrir quem é a derivada da função soma. F de x mais g de x, tá bom? Então, a nossa função que a gente quer derivar é uma soma de duas funções, tá certo? É a função f de x mais g de x. É uma terceira função, tá bom? Então, pela definição de derivada, como limite, o que a gente sabe? A gente sabe que essa derivada é calculada como limite quando h vai para zero do seguinte quociente, né? Do seguinte quociente, da função f de x mais h mais g de x mais h, tá? Primeiro, menos f de x mais g de x, ok? Isso dividido por h. Tá certo, gente? Então, na nossa definição de derivada, a gente está usando a função que a gente quer derivar como sendo a função soma, f de x mais g de x, ok? Então, esse último limite, o que a gente sabe? A gente sabe que esse limite a gente pode escrever ele da seguinte maneira. A gente pode agrupar, a função, o valor f de x com o valor f de x mais h, certo? Então a gente faz isso. Então a gente vai escrever aqui f de x mais h menos f de x.
ok? E depois a gente soma o valor de g de x, agrupa o valor de g de x com o valor de g de x mais h, ok? E aí a gente chega com o seguinte termo entre colchetes, né? G de x mais h menos g de x, ok? E aqui a gente repete o h. Então a gente só fez a gente só rearranjou os termos, certo? No primeiro quociente. Tá certo? Agora a gente usa das propriedades do limite, né? A gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites. Então a gente pode escrever esse último como sendo o limite, quando h vai para zero, tá? Da f de x mais h menos f de x dividido por h, tá? Que seria quem? Que seria esse primeiro aqui, esse primeiro quociente. Tá bom? E aí a gente soma com o limite, quando h vai para zero, do segundo quociente que envolve a g, que é g de x mais h menos g de x sobre h, tá certo? Que é, vamos colocar aqui em amarelo, que é esse segundo quociente aqui. Tá bom, pessoal? Aí, por hipótese, gente, o que a gente sabe? A gente sabe que a função f ela é diferenciável no ponto x e que a função g também é diferenciável no ponto x. Ok? Então, esse primeiro limite, quando h vai para zero, que envolve a função f, nada mais é que a derivada da função f, ponto x, tá? E o segundo limite, que envolve a função g, nada mais é que a derivada da função g de x no ponto x. Ok? Que é exatamente o que a gente queria provar, né? Olha só, a gente começou tentando calcular a derivada da soma, certo? E a gente chegou que a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá certo, pessoal? Agora, o caso da diferença, né? Então, o caso da diferença, opa. Ou seja, para a gente provar que a derivada da diferença é a diferença das derivadas, né? Então, o caso da diferença pode ser provado, gente, de maneira análoga, tá? Ao da soma. Tá bom? Então eu deixo aí para vocês como um exercício, tá? Então um exercício é vocês demonstrarem a fórmula da diferença, tá? Ou seja, eu quero que vocês demonstrem usando o mesmo raciocínio que a gente usou para a soma, eu quero que vocês demonstrem essa igualdade aqui, tá? Que a derivada da diferença de duas funções é a diferença das suas derivadas, tá bom? Então, vamos fazer uns exemplos aqui para a coisa ficar mais clara. Então, vamos fazer exemplos que ajudam a gente a fixar as coisas, né? Então, o primeiro exemplo é a derivada
da seguinte função. 2x na 6, tá? Mais, vamos botar aqui, x na 8. Tá certo? Ou seja, esse caso aí, não, vamos fazer diferente. Vamos fazer uma função diferente. Vou fazer um polinômio bem simples, que é o polinômio 1 mais 2x quadrado mais x cubo, tá bom? Então, eu quero derivar um polinômio de grau 3, tá? Polinômio que é dado por 1 mais 2x quadrado mais x ao cubo, tá bom? Então, repare o seguinte, esse polinômio é a soma de três funções, da função constante igual a 1, da função igual a 2 vezes x quadrado e mais a função x ao cubo, tá? Aí, pela regra da soma, o que a gente sabe? Que isso vai ser a derivada da função constante igual a 1 mais a derivada da função 2x quadrado, tá? Mais a derivada da função x ao cubo. Ok? Isso é a regra da soma, que a gente acabou de ver. Ok? E essa última expressão, gente, o que seria? A derivada de uma constante é sempre zero. Então, a primeira derivada dá zero. A segunda derivada, o que a gente faz? Primeiro a gente usa a regra do múltiplo constante, né? Então, a gente tira o 2 para fora do símbolo da derivada. Então, a segunda derivada vai ficar 2 vezes a derivada de x quadrado. Tá? E a gente repete a terceira derivada. Tá bom? Ok? Agora, pela regra da potência, o que a gente sabe? A gente sabe que a derivada de x quadrado é 2x, ok? Então, esse segundo termo aí, que envolve o x quadrado, ele vai ser igual a 4x, ok? E a gente sabe pela regra da potência que a derivada de x ao cubo é 3 vezes x quadrado. Ok? Então, gente, a derivada do polinômio 1 mais 2x quadrado mais x cubo é um outro polinômio dado por 4x mais 3x quadrado. Tá certo? Então, um segundo exemplo seria derivar a seguinte função. Uma função que não é um polinômio, tá? É uma função racional, que é 2x na sexta mais x na menos 9. Tá bom? Então, essa não é um polinômio, né? Ela é uma função racional, tá bom? Então, pela regra da soma, o que a gente sabe? A gente sabe que essa derivada é igual à soma da derivada de 2x na 6 mais a derivada de x na menos 9. Tá bom? Ok? Essa última expressão, o que a gente sabe? Pela regra do múltiplo constante, esse 2 sai para fora do símbolo da derivada, né? Então, isso vai ficar 2 vezes derivada de x na 6, mais a derivada de x na menos 9. Tá bom? E agora, pela regra da potência, isso aqui vai ser igual a 12
x na quinta, certo? Ou seja, essa expressão aqui é igual a 12 vezes x na quinta. E a última expressão é igual, pela regra da potência, a menos 9x na menos 10. Tá bom? Isso é igual a 12x na quinta menos 9x na menos 10. Tá bom? Ok, pessoal? Então, são alguns exemplos, né, que a gente pode calcular. Ali no livro de vocês, vocês conseguem encontrar mais alguns, né? Eu sugiro que vocês deem uma olhada, tá? Acho que isso é importante, tá? E agora a gente passa para o que a gente chama de regra do produto e a regra do quociente, tá? Então, o que nós acabamos de ver? A gente viu que a derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Então, nós poderíamos conjecturar, ou seja, dar um chute aqui, que a derivada do produto de duas funções é o produto das suas derivadas, tá certo? Então, pelo que a gente viu, a gente poderíamos conjecturar que a derivada do produto de duas funções, tá? De duas funções, seja o produto das suas derivadas, tá? Então a gente poderia conjecturar isso, tá? Ou seja, conjecturar seria, digamos assim, projetar ou imaginar alguma coisa que seria verdadeira, tá certo? Mas, gente, isso na verdade, isso não é verdadeiro, tá, gente? Isso é falso, tá? Essa conjectura que a gente faz aqui no começo é uma conjectura que é falsa. Nem sempre, na verdade, quase nem sempre a derivada do produto de duas funções é o produto das suas derivadas, tá bom? A regra é um pouquinho mais complicada. Então, o exemplo que mostra que a nossa conjectura é falsa é um exemplo bastante simples, pessoal. Olha só. Vamos supor que a gente pegue a função f de x igual à função identidade, tá? Ela leva o x no x. E a função g de x, a função que leva em x quadrado, certo? A função que descreve uma parábola. Ok? Então, olha só. O produto das suas derivadas, ou seja, o produto da derivada da f pela g, é dado pelo quê? Olha só. É a f' de x vezes a g' de x, que é a derivada da f de x. A gente usa aqui a regra da potência, né? A derivada da f de x é 1, tá? E a derivada da g de x é 2x, tá? Então, o produto das derivadas, nesse caso, é 2x, tá bom?
ok? Mas o seu produto, ou seja, o produto das funções, é a função h de x igual a f de x vezes g de x, tá? Que é igual à função x vezes x quadrado, que é igual a x ao cubo. Tá certo? Ok? Portanto, certo? A derivada do produto dessas duas funções é, pela regra da potência, 3x². Tá certo? Então, olha só, gente. Você observa que a derivada do produto dessas duas funções é 3x², que é diferente do produto das derivadas da f pela g, que é 2x. Tá bom? Então, a regra essa conjectura de que a derivada do produto de duas funções é o produto das suas derivadas é falsa, certo? E o exemplo que a gente encontrou é um exemplo bem simples, certo? Então, a regra correta para a gente usar no caso do produto, ela é uma regra que a gente atribui a Leibniz, tá? Que a gente já falou, né, sobre o Leibniz, que foi um dos pais do cálculo, né? Então, essa regra, ela é enunciada, a gente vai enunciar ela da seguinte maneira, ó. Teorema, que a gente chama de regra do produto. Tá? Então, ela consiste do seguinte, gente, ó. Se você tem duas funções, fg, que são diferenciáveis em x, certo? Ou seja, a derivada tanto da f quanto da g existe no ponto x, então o produto, a função que é dada pelo produto da f pela g, também será diferenciável no ponto x, certo? E a regra de formação da sua derivada é dada pela seguinte regra, ó, gente. A derivada da função produto da f pela g no ponto x é igual. Olha só, uma regra bem diferente, ó. O valor da função f no ponto x multiplicado pela derivada da função g no ponto x mais a função g de x multiplicada pela derivada da função f de x. Tá certo? Então, repare que é uma regra muito mais difícil do que a gente simplesmente fazer o produto das derivadas, tá bom? Ok, pessoal? Então, como é que a gente faz para demonstrar esse tipo de resultado? Então, demonstração,
Novamente, gente, a única coisa que a gente tem aí é que a definição de derivada, né? Então a gente vai usar aqui a definição da derivada e usaremos também o fato de uma função que é derivável num ponto x, ela também é contínua nesse ponto, tá? Então vamos lá. Então vamos lá para a demonstração, né? Então, queremos calcular a derivada da f de x vezes a função g de x, tá certo? Ok? Então, pela nossa definição, isso aqui é um limite, quando h vai para zero, de um quociente, tá? De quociente de que função? Que envolve qual função? A função produto, f por g. Então, o primeiro termo seria f de x mais h, vezes g de x mais h, menos f de x vezes g de x, e no denominador a gente põe um h, ok? Então, isso é a nossa definição de derivada. Tá bom, pessoal? Agora, essa última expressão do limite, a gente trabalha um pouquinho usando o seguinte truque. Então, a gente quer calcular o limite quando h vai para zero. Então, o que a gente vai fazer no numerador aqui dessa expressão aqui? Ó. A gente vai pegar esse numerador e a gente vai somar o termo f de x mais h vezes g de x, e ao mesmo tempo a gente subtrai esse mesmo termo, certo? Para a gente não alterar a igualdade, tá? Então, o que a gente faz? A gente pega, mantém o primeiro termo, tá? Aí a gente subtrai, certo? O termo f de x mais h vezes g de x, tá? Para não alterar esse valor, o que a gente faz? Se a gente subtrai uma certa quantidade, para não alterar o valor, ao mesmo tempo, a gente faz o quê? A gente soma a mesma quantidade. Então, a gente soma f de x mais h vezes g de x, tá? E mantém o f de x vezes g de x. Então, gente, repare que a gente não alterou o valor do primeiro quociente para o segundo, porque a única coisa que a gente fez foi somar e subtrair uma mesma parcela, tá bom? Então, fazendo esse truque, o que a gente obtém? A gente obtém que esse limite, a gente pode escrever ele da seguinte maneira, ó, limite, quando h vai para zero, a gente faz o quê? A gente primeiro evidencia o termo fx mais h, que é comum do primeiro e do segundo fator do último quociente. Então, isso tudo vai ficar... Eu vou me evidenciar o x mais h, tá? Vezes g de x mais h menos g de x dividido por h, tá bom? Justamente porque a gente tem... só botar aqui em outra cor. Esse termo aqui e esse termo aqui são dois termos comuns aos dois primeiros fatores, tá bom? E agora a gente soma o quê? Os outros dois últimos termos, ele tem o g de x como fator comum, tá bom? Então a gente evidencia o g de x aqui, a gente evidencia o g de x aqui, certo? E escreve ele como sendo f de x mais h menos f de x sobre h, tá bom? Então, no primeiro,
a f de x mais h multiplica o quociente envolvendo a g, e no segundo, a valor g de x multiplica o quociente envolvendo a f. Tá bom? Agora, o que a gente faz? A gente usa as propriedades do limite. Tá? Então, a gente vai usar que o limite da soma é a soma dos limites, e que o limite do produto é o produto dos limites. Tá bom? Então, essa última expressão ela pode ser escrita da seguinte maneira, né? Ou ela é igual ao limite, quando h vai para zero, de x mais h, tá? Vezes o limite, quando h vai para zero, do quociente g de x mais h menos g de x sobre h, tá bom? Aí o segundo pode ser escrito como o limite, quando h vai para zero, da g de x, vezes... Acho que aqui não vai dar espaço. Vamos fazer o seguinte, só escrever aqui. Isso é mais... Vou escrever aqui embaixo. Aqui. Só um minuto. Aqui. É isso, mais o limite, quando h vai para zero, da g de x, vezes o limite, quando h vai para zero, de quem? Da f de x mais h, menos f de x sobre h. Tá bom? Então tá. Agora, o que a gente tem aí? Então, essas últimas duas expressões, como é que a gente pode escrever? Olha só. Então, a gente sabe que a função f é diferenciável no ponto x, certo? Se ela é diferenciável no ponto x, ela é contínua também no ponto x. Então, esse primeiro limite aqui, tá? Ele é igual a f de x. Tá certo? Vezes o primeiro quociente, o limite desse primeiro quociente aqui, ele é igual ao quê? A derivada da função g no ponto x, pela definição, né? E a gente está usando que a g é diferenciável no ponto x. Então, é igual a d dx de g de x. Tá bom? Agora, o segunda soma, olha só. Esse limite aqui, ele é igual a g de x. Por quê? Porque o limite que eu estou tomando é o limite de uma constante, g de x. Tá bom? Que esse termo ali, g de x, ele não depende de h, né? Então, com relação a h, ele é sempre constante. Então, ele é igual a g de x. Certo? E esse quociente, esse último quociente aqui, nada mais é que a derivada... Opa! Nada mais é que a derivada da função f de x. Ok? E aí a gente termina a nossa demonstração, né? Vou botar aqui um quadradinho. Tá? Por quê? Porque a gente saiu querendo calcular a derivada do produto, né? A gente fez um monte de igualdades, um monte de manipulações, e a gente chegou no final que aquilo é igual a essa expressão, tá? Que é a forma de Leibniz que a gente queria encontrar. Então, gente, a gente poderia também falar em palavras, né, que esse teorema que a gente chama de regra do produto, a gente poderia ler essa regra aqui, essa igualdade, da seguinte maneira. Ó, a derivada do produto de duas funções é o quê? É o produto da primeira vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Tá? Às vezes se lê assim também, né? De uma maneira mais informal. Tá bom? Mas isso tudo também está lá no livro de vocês, né? Se vocês quiserem
é bom dar uma olhada lá também, tá? No livro texto. Ok, então vamos fazer um exemplo para a gente ir tomando familiaridade com essas coisas, tá? Então, um exemplo. Então, o primeiro exemplo é: encontre a derivada de y em relação a x, certo? Se y é uma função de x dada pela seguinte expressão algébrica: 4x² menos 1 vezes 7x ao cubo mais x. Tá bom? Então, a gente quer encontrar a derivada da função y, que é uma função em x, né? Que é o produto de dois polinômios, né? Um polinômio quadrático e um polinômio de grau 3. Então, gente, o que a gente tem aí? A gente tem aí uma função clássica que já está dada aí como produto de duas, né? Então, olha só, ela é o produto. Vou botar aqui em vermelho, né? Vou botar aqui. Ela é dada pelo produto dessa função, que a gente pode chamar de f de x, tá bom? E é dada por pelo produto de uma segunda função, que é dada por g de x, certo? Então, a função y de x, ela é um produto de duas funções, da função f de x, que é igual a 4x² menos 1, vezes a função g de x, que é a função 7x ao cubo mais x, tá? Então, para a gente encontrar a derivada da y em relação a x, a gente pode usar a regra do produto, tá bom? Então, vamos ver se a gente... Então, solução do nosso exemplo, tá? Vamos pegar mais uma folha aqui. Então, a solução do nosso exemplo é simplesmente aplicar a regra, né? Então, a derivada de y com relação a x é a derivada de x da função 4x² menos 1 vezes 7x³ mais x, tá? Ok? Aí, pela nossa regra, o que a gente faz? A nossa primeira função, que é a função f de x, é 4x² menos 1, e a nossa segunda função, que é g de x, é 7x³ mais x, né? Então, a gente mantém a primeira, tá? Deriva a segunda, tá bom? Aí, mantém a primeira, desculpa, mantém a segunda e deriva a primeira, tá? Essa é a nossa, pela regra do produto. Tá bom? Aí, gente, essa última expressão é igual a 4x² menos 1, certo? A primeira derivada, ela é igual a, pela regra da potência, né? E pela regra da soma da derivada de duas funções, ela é igual a 21x² mais 1 mais 7x ao cubo mais x, certo? Vezes essa segunda derivada aí da função 4x² menos 1, né? Que é 8x.
tá bom? Aí vocês fazem os produtos, as distribuições e tudo mais, você vai chegar que o resultado final é 140 x na 4, tá? Menos 9x quadrado menos 1, ok? E aí a gente termina esse exemplo, tá bom? Vou fazer mais um, gente, só pra gente treinar um pouco mais aqui, que essa regra, de fato, ela se distancia um pouco das demais, né? Um pouquinho mais complicada. Então, o exemplo, vamos botar aqui, acho que eu botei exemplo 1, né? Vou colocar esse aqui, exemplo 1, tá? E vamos colocar esse aqui, o exemplo 2, tá? Então, o exemplo 2 é: encontre a derivada de S em função de t, certo? Se a função S, se S é uma função da variável t, tá bom? Que é dada pela seguinte regra, ó, 1 mais t multiplicado pela raiz quadrada de t, tá bom? Então aqui, gente, a função em questão é uma função S, tá? Que é dada em função da variável t por essa regra aqui, certo? Que é 1 mais t vezes raiz quadrada de t, tá bom? Então aí, de novo, gente, a função S é o produto de duas funções. De quem? Da função 1 mais t e a função raiz de t, tá bom? Então a gente vai aplicar a regra do produto, tá bom? Solução. Então a gente quer calcular ds por dt, tá bom? Que é o quê? Que é d dt. A regra da S é dada por 1 mais t vezes raiz de t, tá bom? Essa é a regra. Aí, pela a regra algébrica da função, tá? Aí, pela regra do produto, o que a gente tem? Mantém a primeira, tá? Deriva a segunda. Ok? Mais, mantém a segunda e deriva a primeira, que é 1 mais t. Tá bom? E aí a gente já sabe como se faz, né, gente? A gente já viu que a derivada da raiz quadrada de t, a gente viu que é... Só um minuto aí, gente. Vou botar um quociente aqui. Que é 1 mais t, certo? Sobre 2 raiz de t, certo? Porque a derivada da raiz quadrada de t é 1 sobre 2 raiz de t, tá? A gente já tinha visto isso. E a segunda é raiz de t, e a derivada que aparece aí é 1, tá certo? Aí, fazendo as manipulações algébricas, aí você chega na seguinte expressão, né? 1 mais 3t sobre 2 raiz de t, tá bom? Então, aí são dois exemplos. Então, vocês devem observar que é uma regra que nos ajuda muito a calcular funções que aparentemente são bem complicadas, né? Por exemplo, essa 1 mais t, raiz de t, né? Então ela nos auxilia muito, né? Nos cálculos da derivada, ok? E agora, gente, para a gente finalizar, a gente gostaria de saber
Então a gente já viu que a derivada, a gente já viu a regra da derivada da soma, a gente viu a regra do produto, né? O produto de duas funções. E agora a gente vai ver a regra de derivação de quociente de duas funções, né? A função f pela função g, tá bom? Então, vamos lá. Teorema que a gente chama de regra do quociente, tá? Regra do quociente. Tá? Então, a regra do quociente a gente enuncia da seguinte maneira, né? Então, novamente, se f e g forem diferenciáveis, em um dado ponto x, tá? E além do mais, a imagem da g no ponto x, ele é um número diferente de zero, tá? Um valor diferente de zero. Então, são duas hipóteses que a gente põe. f e g são diferenciáveis no ponto x, e o valor da função g no ponto x é diferente de zero, tá? Então, com essas condições, então, o quociente f por g será diferenciável em x, tá? E obedece à seguinte regra de formação da derivada. Vou botar aqui em vermelho, né? E a derivada do quociente da f de x pela g de x, tá? É igual, olha só, gente, aí vai ficar um pouquinho mais complicada, né? Então a gente vai colocar no denominador, vai ser um quociente, tá? Essa derivada. Então no denominador a gente põe o valor da g de x ao quadrado, tá bom? E em cima o que a gente põe? A gente mantém a segunda deriva a primeira, tá certo? E subtrai o seguinte termo, mantém a primeira e multiplica pela derivada da segunda, tá certo? Então, essa é a regra de formação da derivada de um quociente de duas funções, tá bom? Então, a gente pode falar também de maneira assim, no jargão do cálculo, né? Que a derivada de um quociente de duas funções, certo? É o denominador vezes a derivada do numerador, certo? Então, vocês estão vendo aqui, ó. É o denominador, certo? Vezes a derivada do numerador, certo? Menos o numerador vezes a derivada do denominador, certo? E tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado, tá? Então, em palavras, a gente poderia falar dessa maneira, né? Mas o que nos interessa mesmo, gente, é a regra de formação, né? Que a gente vai querer realmente calcular, né, as derivadas de funções, por exemplo, de funções racionais, né? Funções racionais são funções que são um polinômio sobre um segundo polinômio, né? Ou seja, são os casos em que você pega a f de x igual a um polinômio e a g de x também igual a um polinômio, tá?
que vai ser o nosso primeiro exemplo, tá? Esse teorema, tá? Eu não vou demonstrar, então a demonstração. Para quem quiser dar uma olhada, a gente pode olhar o livro, tá? Então, ver, para quem quer olhar a demonstração, né? Ver livro-texto, tá? Eu acho que é na página 165 e 166, tá? Ok? Então, para quem quiser ver a demonstração desse resultado, consulte, dê uma olhadinha lá no livro-texto, né? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim em sala que a gente conversa, tá bom? Então, vamos passar então para os exemplos, tá bom? Então, exemplo 3. Tá? Então, o exemplo 3 é: encontre y' de x, certo? Para onde y, certo? É uma função da variável x, certo? Dado pela seguinte regra: x³ mais 2x² menos 1 dividido por x mais 5. Ok? Então, olha só, a gente tem um exemplo clássico de uma função que é dada por um quociente, né? Olha só. Essa função y de x, ela é igual à função f de x sobre g de x quando você toma f de x igual ao polinômio x³ mais 2x² menos 1, e quando você toma g de x igual a x mais 5, certo? Então, como ela já está no formato de um quociente de dois polinômios, a gente pode aplicar a regra do quociente. Então, solução. Então, a gente quer calcular dy dx, né? A derivada de y em função de x, certo? Então, a expressão da y, a expressão algébrica, é um quociente. x³ mais 2x² menos 1 sobre x mais 5. Tá bom? E aí a gente aplica a regra do quociente, certo? Então, o nosso denominador vai ser x mais 5 ao quadrado, tá? Aí a gente multiplica pelo denominador, desculpa, a gente copia o denominador, certo? E multiplica ele pela derivada do numerador. Subtrai, menos o numerador menos 1 vezes a derivada do denominador. Ok? Então, essa é simplesmente a regra do quociente. Tá bom? Aí a gente já sabe calcular essas derivadas, né? Porque a gente já viu. Então, a gente... Opa. Escreve isso como x mais 5 ao quadrado, tá? Aí isso aqui vai ser x mais 5. A primeira derivada que aparece aí é 3x² mais 4x, tá? Menos
x cubo mais 2x² menos 1 vezes essa segunda derivada, né? Que é 1, certo? Certo? Então, isso tudo é igual a x mais 5 ao quadrado, tá? Aí você faz os produtos aí, gente, eu não vou usar fazer isso aqui, tá? Então, isso aqui é 3, o primeiro produto é 3x cubo mais 19x² mais 20x, menos o segundo produto, aí é mais fácil, né? Só x cubo mais 2x² menos 1, tá? Tá certo? Aí agora você faz as manipulações algébricas necessárias, né? Simplificações, somas, né? E você chega na seguinte expressão, certo? X mais 5 ao quadrado, 2x cubo mais 17x² mais 20x mais 1, tá? Então, a derivada de dy sobre dx, que é igual a esse quociente aqui, tá? É igual a essa função racional aqui, que a gente encontrou, tá? Certo? Então, a gente termina a solução. Essa seria a solução do nosso exemplo, tá? Então tá, pessoal, eu acho que seria isso, essa aula de hoje, né? Já foi mais de 1 hora, né? Então, no livro de vocês tem mais alguns exemplos, né? Eu acho que seria bom que vocês dessem uma olhada e qualquer dúvida a gente se fala na semana que vem, tá? Na aula da semana que vem.